lá então, galera, para a nossa última parte dessa aula aí. Vamos resolver questões aí de vestibular e de Enem. Primeira questão aí, da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Eu fiz meu mestrado. Top demais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os nomes sistemáticos para os compostos 1, 2 e 3, respectivamente. Então vamos lá. Ó. Composto número 1, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Selecionar a cadeia principal, numerar os carbonos da cadeia principal, nomear os grupos que estão ligados, as ramificações, e por último, nomear a cadeia principal. É isso que a gente tem que lembrar. Simples aqui, ó, porque não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, nem nada. Então é só a gente selecionar a principal cadeia, a maior, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Né? Se eu tivesse aqui para baixo, também daria 7, então qualquer uma das duas tanto faz. Vamos numerá-los. Vou começar desse carbono ou desse daqui? Qual que está mais próximo de uma ramificação? Esse, né? Então esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na nossa cadeia principal. Quais foram os grupos que ficaram de fora? Aqui um carbono, aqui um e aqui outro. Então, propil, professor, 3 carbonos? Não. 3 individualizados. Então, cada um se chama metil. Como são 3, a gente vai colocar a posição dos 3. Um está no 2 e os outros 2 estão no 5. Então, repete o 5. 3 iguais? Trimetil. Cadeia principal tem 7 carbonos. Hept. Só com ligações simples. Hidrocarboneto O. 2,5,5 trimetilheptano. Já ficaríamos entre a letra B e a letra D. Tranquilo. O segundo, não pense sempre que a cadeia principal é aquela linear retinha ali, esperando você cair nessa pegadinha. Aqui, por exemplo, ó, é essa daqui. Ó. Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Na principal só dariam 6. Pode contar aí. E se eu numerar daqui ou daqui, essa ramificação aqui, que vai ser a única coisa que vai ficar com ramificação, vai ficar no carbono 4. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tivesse começado do outro lado, 1, 2, 3, 4. Então qual que é o número? Tanto faz. Então aqui ó, ficou um grupo orgânico, um radical, com 2 carbonos. Então o nome do composto 2 vai ser, no carbono 4, a gente tem um grupo etil, né, com seus 2 carbonos, e a cadeia principal tem 7 carbonos, com ligações simples, heptano. A pessoa se separou por tracinho e ali está sem o hífen, tudo junto, sem o H, problema nenhum, tá? É questão de português para ficar mais bonitinho mesmo. Então a gente já sabe que é a letra B. Mas vamos conferir. Aqui, ó, a cadeia principal também vai ser a reta linear aqui, que é a maior. Eu vou começar a numerar daqui porque está mais próximo da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nome do composto 3 vai ser como? Aqui tem um carbono só, aqui eu tenho 2. Então, esse aqui chama etil, esse chama metil. Ordem alfabética. 4 etil, 3 metil, 7 carbonos de novo, professor. Heptano de novo, só com ligações simples. Moleza. Tá? Então, conferindo aí, gabarito letra B. Próxima. Questão da VUNESP. No 2-metilbutano existem somente átomos de carbono primário. Está querendo saber quantos carbonos primários, secundários, terciários tem nesse composto aqui. Ó. Me deu o nome. Vamos montá-lo. Butano. Butano representa o quê? Uma cadeia principal com 4 carbonos. 2-metil. No carbono 2, eu tenho um grupo metil, mais um carbono. Ah, professor, mas o 2 pode ser esse ou pode ser esse? Faz. Se você numerar daqui para lá, esse é o 2. Se você para cá, esse é o 2. Vou colocar aqui. Preciso continuar com os hidrogênios, professor? Não, só quero saber carbono primário, secundário, terciário. Mas se você quiser, a gente coloca o carbono terminal aqui só com ligações simples, H3, H3, no meio aqui H2, na ponta H3, esse aqui já tem 3 ligações, só um H. Né? Fácil. Coceira no nariz. Quantos são primários, quantos são secundários, quantos são terciários? Os terminais, os da ponta, são sempre primários, porque só estão ligados a um átomo de carbono. Às vezes é nenhum. Então eu tenho 3 carbonos primários. Esse aqui ó, está entre 2 carbonos, então ele é secundário. E esse aqui está entre 3, ele é terciário. Então nós temos 3 átomos de carbono primário, um secundário e um terciário. E vai dar como resposta para a gente a letra C. 3 primário, um secundário e um terciário. Viu?
Os exemplos que a gente viu nas outras aulas foi sempre colocando o nome. Agora a gente teve um caso onde já tinha o nome e eu precisava retirar alguma informação disso. Não tem problema. A gente monta pelo nome da cadeia principal e vai colocando os grupos que tem ligado a eles, ramificações. Certo? O FF, olha essa aí é antiga, essa cai muito em prova. Analise, pode professor, tá? O professor põe lá para ferrar o aluno. Analise a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Regras de nomenclatura da IUPAC são esses nomes que nós estamos usando, né? Os prefixos, os infixos, os sufixos, a ordem certinha, tudo lindo, maravilhoso. Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas, respectivamente, aos carbonos de número 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal. Então, eu quero saber o nome. Assinale a opção que indica as cadeias laterais. Então, eu quero saber o nome das ramificações ligadas no carbono 4 e 5 da cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A maior. Se tiver duas possibilidades, a mais ramificada. Então, o que o aluno pensa de cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que essa é a maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pegasse aqui, 9 carbonos. Aí eu terei essa ramificação e essa ramificação. 3 ramificações. Se eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ou 8, 9. Ou 8, 9. Não, aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é? Aqui também dá 9. Quantas ramificações eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Não. Então, esse aqui que é a cadeia principal. A mais ramificada dentre as duas possibilidades. Essa é a minha cadeia principal. Beleza. Da onde eu começo a numerar? Do que estiver mais próximo à ramificação. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ramificação no 4. 1, 2, ramificação no 3. Então, eu vou numerar daqui. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, 6, 7, 8, 9. Quero colocar o nome disso aí tudo? Não. Eu só quero saber os grupos que estão ligados ao carbono 4 e ao carbono 5. Ao carbono 4, eu tenho essa ramificação aqui, 3 carbonos. Mais 3 carbonos. Linear, ligado ali pelo carbono terminal, ou ligado pelo carbono do meio? Linear, normalzinho, professor. 3 carbonos, a gente sabe que é o quê? Propil. Então, no 4 eu tenho um grupo propil. Um grupo propil. No 5, 1, 2, 3, 4. Olha o rabinho de peixe aí. O rabinho de peixe com 4 carbonos. Quando fala de rabinho de peixe, você lembra do quê? Do iso. Mas vai ser o isopropil? Não, tem 4. Isobutil. Tranquilo? Então, quais são os grupos ligados ao carbono 4 e 5? Propil e isobutil. Gabarito, letra A. Questão do Enem de 2018 aí, O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, optimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo do craqueamento. O que ocorre nesse processo? Olha só, tem uma pegadinha nessa questão do Enem aí, porque quando a gente fala de petróleo, normalmente nas nossas aulas, a gente costuma falar muito do quê? Daquilo que eu falei com vocês lá na primeira aula. Destilação, para separar os produtos através do ponto de ebulição. Metano, primeiro os que têm menos carbono, gases gasosos. Depois, os que têm um pouquinho mais de carbono, butano, 4 carbonos. Octano, depois gasolina, 8 carbonos. Depois vai o querosene, 12, 14 carbonos. Depois fica lá o asfalto, o picho, que já tem muito carbono, não é? Então a gente pensa direto na destilação fracionada pelo ponto de ebulição. Só que aqui ele está perguntando sobre o craqueamento. O craqueamento é aquilo que eu falei para vocês. É pegar uma molécula maior e dividir em moléculas menores, né? Para ter subprodutos daquilo ali. Então, o que ocorre nesse processo? A transformação das frações do petróleo em moléculas menores. Craqueamento, quebrar, diminuir, né? É exatamente isso. Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas. Nada a ver.
Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. Nada a ver. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Não. Isso aí está falando de questão de separação, centrífuga. Não é isso que a gente está querendo saber. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Aqui o aluno poderia cair na pegadinha. Petróleo, eu lembrei lá que o professor falou que é diferente. Temperatura vai separando os compostos do petróleo. É isso aqui. Não, ele perguntou sobre o craqueamento. O que é o craqueamento? Quebrar moléculas maiores em moléculas menores. Ok? Então a gente encerra por aqui. Continue praticando. A gente continua na próxima aula sobre outras funções orgânicas. Abraço!